Este programa fala do lado bom e do lado ruim da vida de cada um. Do beijo do sonho dourado, do doce da vida, o melzinho na chupeta da existência. Mas também do nervo da serpente encalacrada no caminho, o fel da vida. 10 mais 1, 11 minutos com Júlia Ardini. Mas o final é bem legal. Nossa entrevistada de hoje é Laís Mann. Laís Mann, multicultural, apresentadora de rádio, televisão, cantora, mulher multimídia. Bem-vinda, Laís. Muito obrigada, Júlia Ardini. Delícia estar aqui. O prazer é todo meu. Eu vou começar uma pergunta para você, surpresa, pergunta 0. Laís, o que é a vida? Nossa, a vida é uma mulher gorda, grande, sarcástica, que brinca com a gente como se nós fôssemos marionetes. E ela fica lá de cima olhando. Eu adoro essa imagem que eu tenho da vida já há muito tempo, dizendo agora eu vou mexer com você, agora eu vou mexer com você. A vida é isso, é muito improviso e a gente nunca vai saber nada exatamente do que é a vida, na minha opinião, né? O número 11 é o número do bem ou do mal? Não existe para mim nenhum número do mal. Eu acredito que o número 11 seja um número muito interessante. Para mim ele representa o par. Ele representa quase que o par perfeito, mas ele é o espelho. Então, muitas vezes, ele é o avesso do avesso, da gente mesmo. Como andam as suas asas? E as minhas asas andam assim, meio, sabe, elas estão meio baixinhas. Elas estão meio fechadinhas. Eu estou tentando abrir minhas asas, aliás, estou vendo essa imagem de asas aí que você colocou, e eu estou querendo que as minhas fiquem assim de novo. No momento, minhas asas não estão muito legais para voos livres, viu? Como estão os seus véus de Maia? Estou nessa de tirar meus véus, sabe? Eu estou tirando os meus véus. E para mim isso significa o autorreconhecimento dessa pessoa e da persona também, que nós, principalmente nós artistas, representamos muitas vezes. Eu estou desvendando os meus véus de Maia e tenho dúvida se realmente eu gostaria de ter começado a fazer isso e de continuar a fazer isso, mas é muito instigante. Fale agora do beijo do sonho dourado, do melzinho na chupeta, do docinho na sua vida e no mundo. Se nós olharmos com sinceridade, com generosidade, com gratidão, a gente vai perceber que tem muito mais coisas boas do que ruins, graças, ao universo. Então, eu penso que na minha vida particular, eu tenho coisas muito boas que começam, evidentemente, que pela minha família. Eu tenho 4 filhos, então eu acho que isso é um privilégio. São 4 pessoas que eu admiro como pessoas, mesmo que não fossem os meus filhos, mas que são os meus filhos. Eu adoro a minha profissão, que, para te dizer bem a verdade, Ju, eu não sei direito qual ela é, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Mas eu acho que o trabalho é uma das melhores coisas que nós temos na vida, é a nossa referência. Por exemplo, a Laís de onde? O Ju, de onde? De onde é o fulano? Então nós temos como referência o nosso trabalho. E claro que eu não posso deixar de falar sobre a música, sobre a poesia, sobre a filosofia, que são as coisas que valem a pena a gente viver. Então, quando eu estou num palco, ou quando eu estou ouvindo uma música, quando eu estou vendo uma orquestra ao vivo, com o maestro regendo, aquela gente toda com instrumentos tão diversificados, eu me sinto, de fato, uma pessoa privilegiada. Então, eu acredito que a vida tem a gastronomia, que é uma coisa que nos dá tanto prazer, que tem a bebida, que tem o próprio mel aí, que está essa imagem linda, que são as abelhas. Então, a gente não pode deixar de falar sobre os animais, todos os animais, aliás, como nós, porque o que nos diferencia dos outros é que nós temos um raciocínio. Então, a natureza como um todo. Eu moro num lugar que se chama Forças da Natureza, o que reúne aqui os 4 elementos, que são água, terra, fogo e ar. É a eles que nós devemos a reverência de todos os dias. É a essa força que vem da natureza. Então, eu acho que o mundo tem, sim, coisas muito melhores do que coisas ruins. Então, eu comecei a cantar muito cedo, Comecei a cantar no teatro, numa peça de teatro chamada Curitiba
Cidade Sem Portas, era um texto do Aderbal Fortes, de Sá Júnior, e com músicas do Paulo Vítola. E cantando, imagina, cantando, que era uma coisa que eu não sabia que eu poderia fazer. E que é uma das coisas que mais me assusta até hoje, é o cantar. Então eu sou uma cantora intuitiva, não sou uma cantora de academia, comecei cantando já num palco, exatamente no mês em que, no ano seguinte, que foi inaugurado o Teatro Paiol. Nós encenamos Cidade Sem Portas lá durante um mês aproximadamente, e foi a minha primeira experiência no teatro. Fiz muita coisa importante, muito show importante. Eu destaco na minha vida as presenças de Sivuca, com quem eu tive a honra de conviver musicalmente durante algum tempo, tanto ele quanto Glória Gadelha, né? Meu envolvimento com rádio se deu muito cedo também. Aliás, eu comecei a trabalhar profissionalmente muito cedo, né? Eu comecei a fazer desfiles de modas. Eu tinha, 16 anos de idade, e logo em seguida a isso eu fui para a televisão simultaneamente ao rádio. Mas para você ter uma ideia de como o rádio apareceu na minha vida, eu desfilava para uma loja chamada Maser. Era uma loja que tinha ali na Praça Generoso Marques. Então o dono da loja, o seu Adolfo Maser, disse: não, você vai para o rádio. E me botou num programa na Rádio Cruzeiro do Sul. Ele comprou um horário e o programa chamava-se Revista Maser. Trabalhei em várias emissoras de Curitiba, e a que marcou a minha vida como radialista mesmo foi a Rádio Independência, onde eu trabalhei sob a batuta do Gilberto Fontoura, que, a meu ver, é um dos grandes diretores de rádio, e foi o grande diretor que me revelou, que me mostrou que eu poderia fazer rádio falando sem ter um papel na mão, sem ter um script na mão, e não precisando anunciar músicas apenas como uma locutora, não diminuindo o papel do locutor, pelo contrário, mas eu passei a ser uma radialista. Então eu deixei de trabalhar na Maser num dia, e no dia seguinte eu comecei a trabalhar na TV Paranaense, Canal 12. Saí depois de lá, depois de 2 anos, saí de lá, eu tinha 17, 18 anos, e fui trabalhar na TV Iguaçu para fazer o grande jornal, que foi o Show de Jornal. Que a minha vida se divide em antes e depois do Show de Jornal. Show de Jornal era assim, era um telejornal onde nós funcionávamos todos como âncoras. Só que a gente nem sabia que existia essa terminologia. Era Jamur Júnior, Haroldo Lopes, JJ, né, que era o João José de Arruda Neto, Raul Maza do Nascimento fazendo esporte, o Ali Chaim fazendo polícia. Fale agora do nervo da serpente encalacrada na sua vida, na mão do cramunhão, do fel da vida. Hoje nós temos, claro, que algo que simboliza o que é ruim da vida, que chama-se Covid. Mas eu, antigamente, me diziam: do que você tem medo? Eu dizia: de escuro. E continuo tendo muito medo de escuro, tenho medo de escuro. Mas hoje eu acrescento: tenho medo de escuro e tenho medo de gente. Porque, infelizmente, nós estamos mostrando um lado que nós guardávamos só para nós. E hoje o ser humano está trazendo esse lado ruim dele à tona. Que a ingratidão talvez seja um dos maiores defeitos que a gente pode ver no ser humano. Então eu relaciono muito toda a maldade da vida, eu relaciono ao ser humano, que a gente volta lá para o número 11, são os dois lados, o bom e o ruim, que convivem sempre junto. Eu não sou uma pessoa religiosa, talvez nem seja a pessoa mais indicada para falar sobre religião, mas para te dizer bem sinceramente, Ju, eu tenho um pouco de medo das pessoas muito religiosas. Eu não colocaria a religião como uma qualidade em ninguém. Eu acho que politicamente nós temos que fazer muitas reflexões. Quando a política está interligada ao Estado, ela passa a ser perniciosa. Ah, mas a religião hoje está dominando, de uma certa forma, a política. Está sim, mas está por quê? Porque nós estamos deixando que isso aconteça, nós estamos confundindo isso. Sendo esquerda, direita ou centro, o que deve reger
as nossas atitudes políticas são o bem comum, um sonhador. É um país que está com a lama chegando aqui já, e nós estamos com uma esperança infinita, porque o brasileiro tem, acima de tudo, uma coisa chamada esperança. Agora, bote a boca no trombone. Eu quero falar com os negacionistas. O que é que vocês, negacionistas, têm dentro dessa cabeça que vocês ainda não entenderam que o momento não é esse? O momento é de nós exaltarmos o que nós temos de bom no nosso país. E uma dessas coisas boas desse país chama-se SUS, chama-se ciência, que é o caminho por onde nós estamos indo para conseguir sair desse caos em que a Covid-19 nos colocou. Então, abaixo os negacionistas, chega de vocês, não quero encontrá-los na minha frente e não gosto de negacionista. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai. Ju, estou felicíssima de ter participado do teu programa. Muito obrigada, foi lindo. Você é um grande entrevistador e eu sou tua fã. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Laís, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Paz, saravá, amém, namastê. Tchau. Tchau, meu amor.